Você tem conhecimento sobre o que o Império Romano, o exército mongol e os egípcios e os Estados Unidos compartilham em comum? Se você refletir por um momento nos períodos da história da humanidade, essas foram as forças mais influentes de todo o globo. Naturalmente, cada uma em sua respectiva época. Entretanto, além disso, o elo que conecta os Estados Unidos a todos esses impérios e exércitos que mencionei anteriormente é o fato de que todos eles eventualmente perderam sua força e chegaram ao seu declínio. Independentemente do quão numeroso, poderoso ou desenvolvido tenha sido o império ao longo da história, todos eles tiveram seu término em algum momento. E o desvanecimento do domínio norte-americano pode estar mais próximo do que se possa imaginar. Agora, você provavelmente está se questionando: se os Estados Unidos saírem de cena, qual nação emergirá como a nova potência global? Se você considerou a China, a Rússia ou até mesmo o Brasil, você está completamente correto. Isso ocorre porque tudo aponta para os próximos detentores do poder global serem os BRICS. Portanto, continue comigo até o desfecho deste conteúdo, pois vou lhe explicar detalhe por detalhe da situação atual da economia global e por que os BRICS vão formar a nova potência mundial. Em primeiro lugar, já peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho também, para não perder nenhum conteúdo. Seguimos o nosso vídeo. Para você que não tem conhecimento sobre os BRICS, explicarei. Basicamente, trata-se de uma união entre 5 países emergentes que se uniram com o propósito de fortalecer suas economias e sua influência global. Essa coalizão é composta pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a sigla BRICS é formada pelas iniciais de cada país em inglês. O fato deles serem considerados países emergentes indica que ainda não possuem características necessárias para serem classificados como nações de primeiro mundo, muito menos como potências mundiais. No entanto, a economia desses países tem crescido em um ritmo acelerado nas últimas décadas, assim como a indústria e outros fatores individuais que contribuíram para o fortalecimento deste grupo. E falando sobre o poderio, observem apenas esses números que vou mostrar agora. Somados, os países que compõem os BRICS correspondem a 42% de toda a população global, ocupam 26% da superfície terrestre e geram 25% do PIB mundial. Diferentemente da União Europeia, esses países não compartilham as mesmas leis, moedas e outros elementos similares. Na realidade, o que os mantém unidos são os acordos comerciais que se estabelecem entre si, os quais proporcionam vantagens mútuas por meio desta aliança. Dentro desta aliança, quando abordamos a questão de capacidade militar, é bem sabido que o potencial bélico do Brasil é consideravelmente menor do que os 3 mais poderosos do mundo, como Estados Unidos, Rússia e China. No entanto, ao considerarmos que estamos aliados a 2 países do top 3, ou seja, a Rússia e a China, a dinâmica do Brasil começa a mudar. Além disso, é importante mencionar que tanto o Brasil quanto a Índia se destacam como os 2 principais produtores globais de commodities vegetais. A África do Sul também participa ativamente junto com o Brasil na extração de commodities minerais. Enquanto isso, a Rússia obtém vantagem na produção de combustíveis, minerais e produtos químicos. Vale a pena ressaltar a significativa contribuição da indústria chinesa. Como parte do tigres asiáticos e com substanciais investimentos no setor imobiliário nas últimas décadas, a economia chinesa experimentou um considerável desenvolvimento. Ao longo dos anos, todos esses fatores contribuíram para um movimento notável, resultando em uma representação do PIB dos BRICS superior a 25% do PIB global. Isso ultrapassa até mesmo o G7 aí, outro grupo econômico liderado pelos Estados Unidos. No entanto, é essencial reconhecer que, embora com grande relevância, ainda há muito a ser feito. A infraestrutura dos países, questões estratégicas internas como a fome e a superpopulação, assim como a resolução de conflitos externos, como a guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, são desafios a serem enfrentados. Apesar das imperfeições, o fato de que esses países possuem papéis ativos em negociações globais, incluindo o comércio de petróleo, discussões em conferências e acordos comerciais,
demonstra claramente que estão ganhando espaço. Naturalmente, é evidente que os Estados Unidos e sua postura não estão alheios a essa dinâmica. O fato do grupo estar incomodando tanto os Estados Unidos celebra o motivo de que, mais do que nunca, eles possuem algo que jamais tiveram antes: concorrência. Por anos, os Estados Unidos dominaram o cenário político e econômico, determinando as dinâmicas das relações por meio do dólar, que se tornou a moeda principal e oficial em praticamente todas as transações internacionais. A cultura do capitalismo, impulsionada pelo American Dream, também se tornou cada vez mais predominante ao longo do tempo. A Bolsa de Valores de Wall Street sempre foi uma referência econômica e influencia, e marcas americanas também, como o McDonald's, conquistaram uma imensa relevância nos últimos anos. No entanto, agora os Estados Unidos não detêm o monopólio sobre a economia global. Uma evidência contundente disso é a crescente força do yuan chinês. Em todo o mundo, existe um sistema bancário conhecido como SWIFT, criado pelos Estados Unidos para facilitar transações internacionais, com sede na Bélgica e aderido por bancos em todo o mundo. No entanto, em 2015, a China decidiu estabelecer seu próprio sistema de transações, o SWIFT. Apesar, em 2021, o SWIFT movimentou mais de 800 trilhões de yuan, o equivalente a quase 13 trilhões de dólares. Isso não apenas alarmou os Estados Unidos, mas também a Europa, ao perceberem que um concorrente até então desconhecido estava ganhando força. Esse sucesso recente é exemplificado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Durante a guerra, os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia, incluindo o bloqueio dos bancos russos no sistema SWIFT. Isso impossibilitou a Rússia de realizar qualquer transação internacional. A resposta da China foi rápida e direta. Ela recebeu de braços abertos a Rússia em seu sistema de pagamentos, o CIPS, que desde então tem ganhado mais força e relevância a nível mundial. Além disso, em 2015 foi criado o novo Banco do Desenvolvimento, destinado a todos os países que fazem parte do BRICS. Esse banco, também conhecido como Banco dos BRICS, atualmente é dirigido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Desde sua criação, ele vem conquistando influência global e se tornando um forte candidato a competir com outras instituições, incluindo o próprio FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, em um futuro próximo. Desde então, devido a essa crescente ameaça que os BRICS passaram a representar para os Estados Unidos, é evidente que eles não ficariam inertes. Os americanos têm se esforçado para conter esse avanço por meio da imposição de tarifas pesadas sobre importações, desencadeando assim uma guerra comercial durante o mandato do ex-presidente Trump. Este cenário se desenrolou justamente em um país que figura entre os principais consumidores globais de tecnologia e matéria-prima, a China. Essas medidas de fato afetam diretamente o grupo dos BRICS, que depende das exportações de tecnologia e outras commodities para sustentar as economias de nações como China e Brasil. No entanto, paradoxalmente, as ações americanas apenas intensificaram a busca por alternativas, estimulando esses países a diversificarem seus compradores e a adotarem diferentes estratégias de proteção econômica, inclusive evitando o uso do dólar. Esse fenômeno ganhou o nome de desdolarização, caracterizando o movimento em que muitos países buscam reduzir sua dependência do dólar nas transações internacionais. Recentemente, Brasil e China selaram um acordo comercial que contempla a realização de negociações sem recorrer ao dólar, optando pela moeda chinesa. Na verdade, diversos países já estão explorando alternativas em busca de uma nova moeda e métodos de transações internacionais. Ainda que alguns possam apontar para o yuan chinês devido ao contínuo avanço da China, é necessário mencionar que ele ainda precisa superar algumas barreiras. Atualmente, sua influência majoritariamente está concentrada na Ásia. Para rivalizar com o alcance global do dólar, a China precisa ampliar e muito a sua influência mundial. Outros discutem a respeito do Bitcoin, que poderia ser uma alternativa ao dólar como moeda global. O mais intrigante é que ele possui algumas características muito promissoras, sim. Sendo uma moeda descentralizada, o Bitcoin não está sob controle de nenhuma entidade específica, seja empresa ou governo. Consequentemente, qualquer país poderia adotá-lo. Além dessa descentralização, outra vantagem notável está em sua natureza digital.
No cenário atual, onde praticamente não utilizamos dinheiro físico em nossas transações diárias, o Bitcoin encaixa-se bem. Ademais, ao contrário do dinheiro físico, bitcoins não podem ser destruídos por explosões ou corroídos por substâncias ácidas. A verdadeira preocupação residiria apenas na hipótese da desconectação global da internet. Um ponto-chave é a escassez do Bitcoin, um ativo do qual haverá apenas 21 milhões em circulação. A cada 4 anos, sua disponibilidade diminui ainda mais, devido ao evento conhecido como halving, ainda que já tenhamos mais de 19 milhões de bitcoins em circulação. Levará muitos anos até que o número limite seja atingido. É possível que nem eu, nem você, estejamos aqui para testemunhar esse momento. Há países como El Salvador e a República Central Africana que já estão adotando o Bitcoin como moeda principal. Além disso, há rumores de uma nova terceira possibilidade também, que é mais difícil, mas pode acontecer: a criação de uma nova moeda comum para todos os países dos BRICS. Dada a diversidade aí de cultura, economia e posição geográfica entre os países, as chances de sucesso são muito baixas. No entanto, ainda é uma alternativa a ser observada. Cada país já está adotando medidas preventivas, como os bancos centrais em todo o globo. Para lhe ter uma ideia, somente aí em 2022, os bancos centrais ao redor do mundo adquiriram aproximadamente 1.135 toneladas de ouro, registrando o maior volume de compras por bancos centrais dos últimos 55 anos. Isso pode indicar que esses bancos estão antecipando uma crise global a grande proporção. Portanto, uma das maneiras mais eficazes de se resguardar perante uma crise desse porte é acumular reservas financeiras sólidas e investir em ouro. Afinal, o ouro demonstrou consistentemente ser uma reserva de valor aí ao longo das crises históricas, sempre se valorizando. A realidade é que todo mundo está passando por transformação. Até mesmo a economia dos Estados Unidos já está experimentando os impactos dos BRICS e da crescente onda de desconfiança global em relação ao país. Em meio a tantas incertezas, dúvidas, ameaças e conflitos que ocorrem simultaneamente, é impossível ter certeza de algo. Portanto, a pergunta crucial permanece: quem, afinal, será a próxima potência global? O atual campeão, os Estados Unidos, conseguirá manter a sua supremacia, ou os novos desafiantes, os BRICS, estão aqui para redefinir as regras do jogo? É essencial estarmos atentos ao que está por vir, desde o presente até o futuro. Afinal, cada decisão e passo pode ter um impacto profundo em nossas vidas e na economia global. E você, o que acredita que acontecerá? Será que estamos testemunhando o declínio do dólar e do domínio americano? Ou os BRICS realmente têm o potencial de transformar o cenário global? Compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Eu farei questão de ler e responder. Lembre-se, quando perguntarem onde você adquiriu esses insights, basta mencionar o Equeno Talks. Estamos juntos, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado!